Antes de começar a palavra, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi essa semana. E o jejum de Daniel começou no domingo, né? Foi o primeiro dia, né? No domingo. E eu não sei quanto a vocês, algumas pessoas já falaram comigo, com meu marido, mas que peleja! Não é pela fome, porque verdadeiramente eu como muito mais no jejum de Daniel quando eu não estou. Porque eu gosto de fruta, eu gosto de legume, então se é para comer, eu vou comer, né? É a minha cara, eu gosto mesmo de fruta, eu gosto mesmo de legume, mas não é isso, foi diferente. O aroma, o cheiro começou diferente, né? Prova disso foi o que aconteceu aqui no domingo pela manhã. Nós chegamos aqui e não tinha luz. Foi uma manhã quente, muito difícil. O pastor Márcio trouxe uma palavra edificante, transformadora, restauradora, e muitos de nós estávamos dispersos com o calor, porque estava muito quente. Então eu comecei a entender que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. E ainda que algumas pessoas dizem que eu espiritualizo demais as coisas, eu espiritualizo sim, porque eu sou espiritual. E eu comecei a falar, Jesus, tem alguma coisa errada. E aí o domingo acabou, começamos a segunda-feira. Uma enxaqueca, uma coisa terrível. Eu, infelizmente, eu tenho enxaqueca às vezes, eu não quero falar que eu tenho, né? Ela aparece em mim de vez em quando, tenho coisa nenhuma, em nome de Jesus, sai, não tenho nada. Ela aparece de vez em quando. E quando ela vem, ela me tira, quem vive esse mal aí, não vou falar tem não, porque eu não vou ficar profetizando derrota para a tua vida. Eu não quero para mim, não quero para tua, né? Mas quando ela vem, ela bagunça com a gente. E aí na segunda-feira eu acordei mal. Domingo eu fiquei muito mal o dia inteiro. Na segunda-feira eu fiquei muito mal também. Eu conversei com a Dani, falei, Dani, em nome de Jesus, a Dani Luzinha, mas o ano passado você também falou, falei, Dani, não foi a mesma coisa, foi diferente, tá diferente, tem alguma coisa esquisita acontecendo, Dani, e conversei, ela como minha pastora, me orientou, me deu algumas orientações, até para aquietar o meu coração, e eu fiquei em paz, e eu falei, Dani, eu vou tentar mais um pouco, mas assim, eu estava quase jogando a toalha, de tão difícil que foi para mim naqueles 2 dias. E aí a terça-feira veio, eu fui trabalhar, eu saí de casa sem enxaqueca, mas lá pelas 10 e pouco ela começou a minha boca a salivar, o enjoo, e eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, mais um dia de guerra. E aí na quarta-feira, depois desses dias, o meu coração estava empoeirado. O meu coração estava contaminado. Eu falei, eu não vou para a igreja, não vou ficar em casa, eu muito cheia de mim, né? Cheia de razão, vou ficar em casa, quero ver quem me tira daqui, não vou sair, vou ficar aqui. E fiquei ali e olhei para o meu marido e ele falou assim para mim, a gente tem que ir. Falei, ele é. Falei, então vamos. Sou obediente, né? Então eu sou uma pessoa brava, beça, mas eu sou submissa ao meu esposo. Ele falou, vamos, então vamos. E nós viemos. Eu vou escolher onde eu vou sentar. Eu cheguei, eu estava numa guerra, eu vou explicar para vocês o que é isso. Aí eu cheguei na igreja, o nosso banquinho ali de obreiro estava cheio de mochila, de ponta a ponta. E eu me conheço. Essa Luciana aqui chega, arranca as mochilas fora e bota no outro banco. Não fiz isso não, me acomodei com as mochilas ali. Falei, não vou sentar aqui também não. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Aí fui para o cantinho ali e fiquei ali. Aí o Espírito Santo de Deus no meu coração, aqui não é teu lugar. Aí mas eu vou ficar aqui. Aqui não é teu lugar, eu falei, mas eu vou ficar aqui. E eu levantava a mão, a Miriam estava aqui louvando, e eu entrei também, comecei a louvar, e levantei minha mão, e o Espírito Santo de Deus me incomodando. Aí o Ataíde vira para mim e fala, aqui tá quente, né? Aí eu, Jesus, de novo, Ataíde. Vamos para lá. Aí ele, mas é a mochila. Eu falei, eu resolvo. Aí eu fiz aquilo que a Luciana normal faria em dias normais. Eu arranquei as mochilas dali, né, amiga? Que era mochila bonita, colorida, e passei tudo pra frente. Aí ele, você tá mexendo nas coisas outras. Eu falei, não se preocupe, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu botei as mochilas ali. E aí eu tava ali relutando. Aí eu, Senhor, eu quero ir embora. O que eu tô fazendo aqui? Não quero ficar aqui. E aí o Espírito Santo de Deus tomou a Daniela. Mas de uma forma
tão linda, tão soberana, tão maravilhosa, que aquela palavra não veio no meu coração como flecha, ela veio como canhão. E eu me entreguei, e eu me derramei. E aquela raposinha, aquela enviada do cão, que não pode tocar em mim, mas ela sopra no meu ouvido, ela tentou me distrair, ela teve que bater em retirada, porque aquela palavra me transformou. Eu fiquei impactada, e eu saí daqui dizendo assim para Deus: Senhor, a partir de amanhã, porque o dia já tinha terminado, né? Eu entro de cabeça no jejum de Daniel, e a enxaqueca não vai mais me dominar. E de lá para cá, minhas irmãs, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a honra e glória da Dani, que trouxe uma palavra de Deus para nós, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a enxaqueca bateu em retirada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje é que dia, igreja? De quarta para cá são quantos dias? Eu não senti dor. Sabe por quê? Porque eu me posicionei. Sabe por quê? Porque eu tomei posse. Sabe por quê? Porque eu sou espiritual. Quase derrubei o microfone. Eu sou espiritual. E eu sabia que tudo que estava acontecendo era espiritual. Ainda tem uma coisa mais linda ainda para te contar. Vim para cá na quinta-feira, 7 horas da manhã, estava eu aqui, né? Cheio de sono, não tomei café, imagina, né? Cheio de sono, sem enxaqueca, mas com sono, né? Normal. E nós estávamos aqui, a Vanessa veio, a Vanessa do João, veio, falou algumas coisas comigo, dividi umas experiências rápidas com ela, e para concluir, estávamos ali louvando ao Senhor, e no meio do segundo louvor, o Espírito Santo de Deus me impulsionou a chegar até a Vanessa. Porque a alma, ó, aqui, ó, nosso intelecto, a alma precisa ser transformada, a alma precisa ser impactada, a alma precisa ser visitada pelo Senhor. E a Vanessa, e a Cris, e o pastor, e a irmãzinha Maria José, que eu chamo de pastora, não adianta, sai sem querer, mas sai pastora. E as irmãs que estavam aqui puderam contemplar o que aconteceu nesta quinta-feira. Então, para mim, foi só apenas a continuação daquilo que começou na quarta-feira. O Senhor, não tem a história do vinho? O vinho bom acabou naquela quarta-feira. E na quinta-feira, o melhor vinho foi oferecido. E foi lindo! E foi maravilhoso. E como nós fazemos as coisas de Deus com ordem e decência, nós paramos e demos continuidade ao cronograma, porque senão a gente estava até hoje glorificando. Amém, Cris? Amém, Maria José? Nós estávamos. Aleluia, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, por favor. Deus é bom, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já avancei um pouquinho, eu não vou pedir às irmãs para se levantarem não, eu vou ler, porque aí eu leio rapidinho e a gente entra na palavra, amém? Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pula para o 5, por favor. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Viu, Naná? Você está no mesmo espírito que nós, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Toma a minha vida, toma os meus lábios, que não seja eu a falar, mas sim o teu Espírito, Senhor, porque eu
de mim nada tenho a oferecer, mas o Senhor tem vida e vida em abundância. Então, Senhor, toma cada ouvido, cada coração, cada mente. Eu repreendo vocês, raposinhas, batam em retirada em nome de Jesus, porque a palavra será pregada e nenhuma distração tirará o nosso olho, os nossos olhos, o nosso foco do Senhor. Esta é a minha oração. Eu oro e agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém? O tema deste culto é transformadas em Cristo. O capítulo 12 de Romanos já fala sobre transformação, né? Então é transformadas em Cristo. Estamos nós diante de um texto que nos mostra como deve ser um homem, uma mulher, né? Transformados pelo Senhor. No versículo 1 ao 2, Paulo nos orienta a apresentarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Um corpo santo, nós vivas e agradáveis. Um corpo santo, amém, igreja? Vivo e agradável a Deus. Ele diz que nós não devemos nos conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo, né? E sim nós termos uma mente transformada para vivermos o que Deus tem, o cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós pregamos sobre esse assunto em 2024, então não vou parar por aqui. Eu quero seguir, eu quero falar sobre algumas características de Romanos capítulo 12, em alguns versículos. Eu inclusive vou falar sobre versículo que nós não lemos, mas eu quero só que as irmãs prestem atenção. As raposinhas não estão mais aqui, então as irmãs vão entender no coração o que Deus tem para falar. Como sermos transformadas. Do verso 3 ao 6, ele diz que nós devemos ser humildes, amém? Julguemos a nós mesmos de acordo com a nossa fé. Em Cristo, nós somos um só corpo. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Logo, nós entendemos que nós precisamos um dos outros. Eu preciso da Naná, preciso da irmã Lia, preciso da Chiquinha, eu preciso da Tiana, enfim, eu preciso de todas vocês. Nós precisamos uma das outras. Nós precisamos porque sozinhos a gente não chega em lugar nenhum. Desde a porta da igreja, ou seja, aquele que está lá trabalhando como obreiro, até o altar, que é aquele ou aquela que está trazendo a palavra, são importantes para o Senhor. Amém? Somos todos importantes para o Senhor. Quando eu falo da porta da igreja até o altar, eu estou passando pelos bancos, tá? Eu estou passeando pelos bancos. Somos todos importantes para o Senhor. Todos nós somos importantes para o reino. Então, tudo que você for chamado para fazer, faça com amor, faça com dedicação. Se você tiver que varrer, se você tiver que limpar, se você tiver que pregar, se você tiver que louvar, se você tiver que consertar o teto, que é o caso do Zema, que nós venhamos fazer com amor, com muita dedicação. O corpo de Cristo, a igreja, precisa de cada membro. Se eu quiser andar aqui, o meu pé estiver dando uma voltinha lá na qual eu não consigo andar, porque eu preciso do meu pé para caminhar. Para eu comer, para eu cortar os cabelos, eu preciso da minha mão. Então assim somos nós para o Senhor. Cada parte deste corpo é necessária. Cada parte desse corpo se faz necessária para que o reino, para que a igreja cresça. O corpo de Cristo, a igreja, ela precisa de cada uma de vocês, de cada um de vocês, porque temos homens também aqui. Então nós somos importantes. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Juntos, nós somos edificados. Juntos e juntas, nós somos transformadas. Amém? O meu crescimento, o seu crescimento traz benefício para toda a igreja. Nós temos uma florzinha aqui, que é a Vanessa, que tem crescido lá na cantina. Isso tem trazido benefício para toda a igreja. Quantas vezes a gente saía daqui cheia de fome, cheia de vontade nenhuma de fazer janta, e hoje a gente tem a cantina. Então Deus tem levantado a Vanessa para nos abençoar.
para ser bênção para cada um de nós. Eu não estou falando de financeiro não, porque o valor que a gente cobra ali na cantina não é nem cobrado, é uma oferta, porque é um valor bem pequeno. A gente sabe qual é o valor de uma refeição hoje. Uma quentinha na rua não é menos de R$15. Então, assim, a gente tem comido um grande banquete nesta igreja e todo o valor que tem entrado, não entenda como pagamento, entenda como oferta ao Senhor. Amém? Paulo, em segundo, Paulo fala sobre os diferentes dons. Os dons que Deus nos concede, nos direciona a usá-los para o bem do corpo de Cristo, o bem da igreja. Uma obreira transformada, cheia do Espírito de Deus. Ela usa os dons que Deus deu a ela para o crescimento do reino. A Vanessa não sabia desse dom, a Cris não sabia desse dom que ela tem de louvar. E Deus tem usado para crescimento da igreja, né? Quantas pessoas aqui dentro o Senhor tem levantado com dons? Igreja, se você tem dom, é o Espírito Santo de Deus que te dá. E se Ele te dá, é porque Ele tem achado graça em você. Amém? Então você é uma bênção na mão do Senhor e Deus tem te abençoado com dons. Uma ovelha transformada, ela gera, sabe o quê? Ovelhas transformadas. Uma ovelha transformada, ela gera ovelhas transformadas. O nosso pastor diz que ovelha gera ovelha. Então, uma ovelha transformada gera ovelhas transformadas. O texto nos orienta a fazermos a obra de Deus com zelo e amor. Amém? Faça tudo com amor. Em Colossenses 3:23 a 24 está escrito: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Pastor Luiz Carlos fala: olha, Jesus está sentado aqui. Então tudo que vocês fizerem, né, essa é a forma que Ele tem. A minha forma de ver o Senhor é outra, né? Eu imagino Ele de uma forma, Ele caminhando, e eu toco na orla dEle, eu toco nas mãos dEle, e é isso. Então, assim, pense que tudo que você está fazendo é para Jesus. Não é para mim, não é para o pastor, não é para a liderança da igreja, mas para Jesus que você faz. Sejamos dedicadas, comprometidas, pois fomos transformadas por Cristo. Nós servimos a Ele. Uma vida transformada, ela alegra todos em volta. Já reparou isso? Você cheia de Deus, você transforma vidas, você deixa pessoas felizes. As pessoas ao seu redor, elas ficam felizes. Nossa busca, ela precisa ser diária, pois somos bombardeados todos os dias com distrações. Um obreiro, uma obreira transformada vive em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento de dia e de noite. Se não for, a gente vai ficar fraquinha. E aí a gente vai se comportar como aquela Luciana de quarta-feira, que não queria vir à igreja, que estava chateada, que quis sentar no escurinho, mas o Espírito de Deus, que é Ele que fala mais alto ao meu coração, mais do que a minha voz, porque eu não quero ouvir a minha voz, eu quero ouvir a voz do Senhor. Ele me impulsionou a me posicionar, e eu me posicionei, e eu estou feliz por isso. Não deixemos que as lutas nos paralisem, sejamos persistentes, felizes, pois fomos alcançadas por Deus, nos tornamos um só corpo em Cristo, amém? Em Gálatas 2:20 diz, logo já não sou eu quem vive, ou seja, já não é mais a Luciana que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por nós, e o Espírito de Deus nos alegra, igreja. Ele nos alegra, Ele nos reanima. Eu fui reanimada por Deus naquele dia. E de lá para cá, eu verdadeiramente sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém? A salvação, ela é diária. Amém, igreja? A salvação, ela é diária. Então, a renúncia tem que ser diária. Eu preciso renunciar à minha carne diariamente. Viver em Cristo, ou seja, sermos transformadas, é um testemunho vivo. Quando eu vivo em Cristo, quando eu verdadeiramente sou transformada, eu vivo em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo vive em mim. Ele vive em você. Fomos resgatadas. Você foi resgatada. Fomos resgatados.
Hoje somos transformados por isso. Separei mais alguns versículos do mesmo capítulo de Romanos. O texto, no versículo 9, diz que o amor seja sem hipocrisia, que devemos detestar o mal nos apegando ao bem. Sabe o que isso significa? Significa que o nosso amor não pode ser fingido. Não pode ser fingido. Porque você pode mentir para mim. Aliás, é melhor você não mentir para mim não, porque a única legalidade que Jesus dá para Satanás é ser pai da mentira. Então, não mente não, porque vai dar ruim para tu. Melhor você não mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Então, uma mentira de brincadeira, tu já está servindo ao cão. Então, é melhor não servir ao cão. É melhor tu servir só a Jesus. Então, vamos ser verdadeiras. Então, que o amor não seja mentiroso. Que o nosso amor seja verdadeiro. Nós precisamos nos afastar de todo mal. Nós precisamos nos dedicar sempre em fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Agradar a Deus, isso é que importa. O resto, Ele nos acrescenta, se for necessário. Porque se não for, também não quero não. Amém? Diz no verso 10 que devemos amar o nosso próximo, honrar uns aos outros com amor fraternal. Uma vida transformada vive esse versículo sem nenhuma dificuldade, pois uma pessoa transformada obedece. Uma pessoa transformada, ela obedece ao chamado do seu Salvador. O obedecer está nela. Quando nós somos obedientes, nós somos prósperas. Nós somos felizes. Quando nós somos obedientes, a gente alcança. Nem posso te contar, porque são poucos os minutos, não posso contar testemunho agora. Mas a gente alcança alturas que a gente não consegue alcançar com os nossos olhos, amém? Em Deuteronômio 28, do 2 ao 6, diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Não importa se você trabalha numa multinacional ou se você trabalha no campo, cuidando de verdura e legumes, não interessa o seu salário, não interessa o seu cargo, o que interessa é que você ouviu a voz de Deus e você vai ser bendito, bendita, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, o seu animal vai ser bendito por tua causa. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito serás sendo você obediente ao Senhor. Amém? Ou seja, você é feliz quando você obedece, porque bendito é ser feliz. Você é feliz quando você obedece. Uma ovelha transformada por Deus, ela é bendita, ela é feliz. O versículo 11 de Romanos, voltando para Romanos, diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Não nos demoremos em cuidar do que é do Senhor, como eu já falei no início do capítulo. Cuidemos, façamos com amor, com alegria, honrando o nosso Pai. Quando nós, igreja, cuidamos de vidas, quando nós nos importamos com vidas, nós estamos honrando a palavra de Deus. Amém? Então, cuide de vidas, se preocupe com vidas. Eu vejo a Bianca e a Ana Beatriz preocupada com as meninas, com a Débora, com a Mariana. Eu acho tão lindo, sabe? Porque elas estão se preocupando com vidas. Elas estão zelando pelas vidas. Então, cuide das vidas, porque você vai estar honrando a palavra de Deus. Nós estaremos seguindo o exemplo do Senhor. Jesus estava sempre próximo, igreja, dos milionários? Não. Dos letrados, dos grandiosos? Não. Ele estava perto de quem? Dos pobres, dos oprimidos. Amém? Ele estava perto dos aflitos, dos necessitados. Para estes, ele trazia paz, ele trazia refrigério, ele trazia libertação.
Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não pode ser o nosso Deus. E nós não temos que estar apenas do lado daquelas pessoas que têm uma situação financeira boa. Não, a gente precisa estar perto delas e também dos necessitados. Não podemos deixar fugir nenhum, porque o Senhor, Ele sonda e conhece os corações, né? O Senhor, Ele vivia, Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele vivia em simplicidade. Na verdade, Ele sendo Deus, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Não havia nele nenhum tipo de altivez. Sabe por quê? Porque Ele é amor e Ele quer que você também seja amor. Em 1 Coríntios 13 fala que o amor não se vangloria. Amém? O amor não procura o seu próprio interesse. Então nós precisamos não procurar o nosso próprio interesse, mas o interesse da nossa igreja, dos nossos irmãos. Não nos demoremos em cuidar do que é do Senhor. Essa pessoinha aí maravilhosa que está do seu lado, olha para ela aí, ó. Ela é amada do Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas pode ser que ela esteja precisando de você. Cuide dela, porque ela é uma vida. Ela é amada do Senhor. E se você fizer isso, se você cuidar dessa pessoa, o Senhor vai ficar muito feliz com você. Sabe aquele seu ente querido que está desviado, que está afastado, que está nas drogas, que está bebendo, enfim, que você já perdeu a paciência? Eu falo por mim mesma. Não deixe de orar por eles, porque quando você ora por eles, você alegra o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ama essas pessoas e Ele quer ver em mim e em você que nós verdadeiramente sejamos seguidoras do exemplo dele. Amém? Cuide das vidas, cuide da sua igreja enquanto pessoa, mas cuide também do templo. Verifique se tem algo para ser feito, faça com amor. Cuide da sua igreja para que ela continue bonita, cheirosa, arrumadinha para te receber. Seja um braço forte para o seu pastor. Sejamos braços fortes para os nossos pastores. Seja uma serva, uma obreira fiel. Amém? Transformadas, cuidam com fervor do reino, cuidam com amor. Fazendo isso, nós estaremos honrando a palavra. Nós não podemos olhar para a irmã que está passando por aflição e não se preocupar com ela. Porque quando o cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus parou e foi até ele e o sarou e o curou. Então, faça isso. Você viu que alguém está precisando de você? Ajuda. Percebeu que alguém está mais abatido, tristinho? Ajuda. Pergunta para ele ou para ela se ela está precisando de algo. Amém? Seja obediente ao chamado do Senhor, porque a Bíblia diz isso. Né, que nós faríamos obras ainda maiores. E qual foi a grande obra que o Senhor fez? Ele ganhou almas para o reino, né? Ele pregou a palavra, ele vivia a palavra e as pessoas eram curadas e transformadas por ele. Transformadas, não duvidem, tomem posse. Você tem uma aliança firmada no céu. Nada e ninguém pode contra isso, pois quem está com você já venceu por você. E a maior aliança que nós temos é a aliança de salvação em Jesus. Essa aliança firmada, a nossa salvação. Sejamos felizes, sejamos alegres, sejamos cooperadoras na obra, sejamos servas fiéis, sejamos transformadas, sejamos mulheres, sejamos homens, né? Porque temos homens aqui, que venham cumprir, que venham fazer, que venham pregar a palavra, que venham viver a palavra em alegria, que venham viver a palavra em verdade. Porque eu tive força, o Espírito de Deus me deu força para guerrear naquela quarta-feira e não entregar os pontos e não desistir. Mas eu não sei se de repente você tem a mesma força que eu tive. Então de repente você precisa de alguém abraçada com você, para orar por você, para interceder por você e para te ajudar a se levantar. Eu tive força para pisar na cabeça da serpente. Eu tive força para repreender o mal que se levantou contra mim, porque aquilo que se levantou não foi de Deus. Aquela sensação que eu tive no domingo, a sensação que eu tive na segunda, na terça, na quarta e nos dias que se passaram, é que eu estava dentro de uma arena, num lugar de guerra, de peleja, de batalha. E era muito escuro este lugar onde eu estava. E a guerra era ferrenha, nada me tocava, nada me atingia, mas a guerra era ferrenha. E aí eu entendi. Eu falei, Senhor, é espiritual.
Porque o ano passado, igreja, no jejum de Daniel, eu fiz compras para minha casa na quinta-feira, para o jejum de Daniel. Eu abasteci a minha casa dias antes, porque eu estava animada. Eu estava muito feliz pelo jejum de Daniel. Porque eu falei, Deus vai fazer coisa grande nesse jejum. E vai ser uma bênção, e eu quero me entregar nesse jejum. Vai ser difícil para mim, porque eu não sou uma pessoa dependente de café o dia inteiro, mas o café é tipo injeção na veia para mim. Eu tomo uma xícara de café durante de manhã e para mim já tá bom. Quando eu não tomo, eu sinto mal-estar. E eu falei, Senhor, ano passado eu falei, Jesus, vai ser lindo, vai ser uma bênção. Então o primeiro e o segundo dia eu fiquei meio sonolenta, meio desanimada, mas eu venci, passou. Esse ano não. E aí o ano passado foi aquele derramado do Espírito Santo de Deus. Estava todo mundo maravilhado, igreja. Estava todo mundo envolvido. Estava todo mundo feliz. Até quem estava meio aborrecido, assim, não querendo fazer o jejum 100%, eu cheguei e falei assim para algumas irmãzinhas, vai passar tão rapidinho. Fica assim não, Deus vai te dar a vitória. E as irmãs, mas aceitaram. E foi uma bênção. E aí, quando foi esse ano, nós saímos daqui no domingo, eu cheguei em casa e falei, Ataíde, eu não fiz as compras. Eu não abasteci a nossa despensa. Eu não abasteci a nossa geladeira com as frutas e os legumes. Que estranho. Eu não me comprometi. Que esquisito. Mas eu sou comprometida com o Senhor. Eu sou comprometida com o meu Jesus. Eu sou comprometida com a obra do nosso Deus, que Ele deu nas nossas mãos. Eu sou comprometida, igreja. Eu sou espiritual, igreja. Eu falei, que isso? O que está acontecendo? Por que eu não fui no mercado? E eu achei aquilo muito estranho. Só que a minha casa sempre tem legumes, né? Porque meu marido recentemente descobriu que o açúcar estava alto. Enfim, eu gosto de legume, ele também. Mas era pouco. Porque quando a gente faz para jejum de Daniel, é um negócio farto, né, pastor? É farto. E estava fraquinho. Fraquinho, era uma abobrinha, um tomate, uma cenoura. Não estava ligada, aquela geladeira não estava no mistério. Não estava. E eu achei aquilo estranho. Falei, tem alguma coisa errada. E eu comecei, e eu ali guerreando com a minha cara, porque a dor estava terrível. E eu guerreando. Eu falei, Ataíde, amanhã eu faço as compras. Acordei de manhã desanimada, sem vontade nenhuma de fazer as compras. E não queria ir, fui na marra, porque tinha outro jeito, tinha que ir. Eu fui, né? Mas eu não estava ligada com Deus. Aliás, eu estava ligada com Deus. Mas eu não estava entendendo, eu estava no meio de uma peleja. Eu não entendi que o príncipe da Pérsia se levantou. Eu não tinha entendido isso. Eu não tinha entendido que esse ano, igreja, sabe por que está diferente? Porque a gente está incomodando o inferno. Diferente esse ano. Porque nós estamos incomodando o inferno. Diferente este ano. Não tá igual não, hein? Não fica você se perguntando assim, ó, é para fazer? Vou fazer não. Pastor Márcio, sabe Deus onde está com a cabeça? Que mandou a gente fazer esse negócio. A gente nem está com vontade de fazer. Igreja, é peleja, é guerra. Não é brincadeira não, hein? Eu cheguei aqui quarta-feira, eu vi a Miriam louvando, a Dani aqui, e daqui a pouco a Dani foi ali, eu olhava a Cris, e estava escuro. Estava escuro. Eu estou, Senhor, o que é isso, Jesus? Eu vou levantar a mão sem querer, mas eu vou levantar, porque eu sei que quando eu faço um pouquinho, o Senhor faz muito, Deus, por mim. Senhor, o que está acontecendo? Domingo de manhã foi uma guerra. Eu olhava para o pastor Márcio, ele estava abatido. Não que abatido porque ele perdeu a guerra, mas porque era uma peleja muito grande para ele. Ele ia de um lado, ele ia para o outro, ele botava ventilador, ele ligava, ele pegava a extensão, ele voltava. Uma peleja na terra, igreja. O príncipe da Pérsia se levantou. Satanás se levantou com fúria. Não que ele ficou furioso hoje ou ontem ou a semana passada. Ele é furioso desde que você nasceu, porque ele te odeia. Ele me odeia porque nós somos aquilo que ele queria ser, imagem e semelhança do Senhor.
E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, aquilo remoendo. Eu já tinha uma palavra pronta para trazer para o culto das mulheres. E eu fui sentar para fazer a palavra, cadê? Não vinha. E não vinha, e eu escrevia, e eu apagava, e eu escrevia, e eu apagava, e eu escrevia, e eu apagava, e eu tô, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não acontecia nada, ouvido tapado, olhos tapados, e eu sem entender absolutamente nada. Só que como eu sou espiritual, vem assim no meu coração, é guerra. Mas eu estava muito preocupada comigo, não dava para ouvir essa voz. Eu estava muito preocupada com o que é físico, natural. Eu não tinha como prestar atenção naquela voz. Mas eu sou obediente, por isso que eu sou feliz, como eu falei no início desse culto. Eu falei, eu vou continuar, né? Dei assim, porque para mim eu já tinha quebrado o jejum. Porque eu estava com esse coração petrificado, endurecido. E aí eu já estava certa de chegar para o pastor Márcio e falar assim, pastor, é o seguinte, hein, vou continuar não, sabe? Tô boa não, tô esquisito, passou mal. Vou continuar não, mas o Espírito de Deus que habita aqui, eu não posso bater por causa do microfone, que habita aqui, que habita aqui, que habita aqui, que habita em cada parte deste corpo, fez com que eu viesse na quarta-feira para a igreja. E aí eu vim, né? Cheia de razão, me achando a mais bonita. Bora lá, já que é para ir, eu vou. E aí eu sentei ali, como eu falei no início do culto, no escurinho. Fiquei lá. E aí depois eu fui pro meu lugar certinho, eu não vou repetir tudo, eu voltei pro meu lugar, porque eu tô ali ou eu tô aqui, né? Aí eu tinha que estar lá naquele dia. E eu fui para ali, e aí eu fui deixando o Espírito Santo de Deus falar comigo. E aí eu fui deixando, e ele foi trabalhando, e ele foi trabalhando, e na quinta-feira eu apaguei tudo que eu escrevi tudo de novo. Porque eu falei, agora eu vou escrever em Deus. Eu apaguei tudinho e fui escrevendo tudo de novo. Aí depois eu queria pegar cola, igreja. Do que eu escrevi, embaralhei o negócio todo. Aí tive que parar, apagar tudo e começar de novo. Porque Deus não estava nesse negócio. Deus não estava naquilo que eu tinha separado. Sabe por quê? Porque Deus falou assim ao meu coração, você precisa experimentar algo novo. Para você entender o que está acontecendo nesse jejum de Daniel. E aí na quinta-feira Deus se moveu, teve um mover extraordinário, maravilhoso aqui de Deus, e eu fui para casa cheia de Deus, transbordando de Deus. A enxaqueca para a honra e glória do Senhor Jesus não veio mais. Eu não estou indisposta. Eu trabalhei bem hoje, eu trabalhei bem na quinta-feira, eu fiquei bem em casa, eu cuidei das minhas coisas bem, eu fiquei feliz. Eu fiz um tabuleiro gigante de legume, né? Comprei várias frutas, alegrei o meu marido, deixei ele feliz, bem alimentado, fiz um negócio bonito lá na Airfry. Inclusive, isso também veio ao meu coração. Ano passado a gente estava trocando figurinha sobre alimento, sobre o que nós estávamos fazendo. Então hoje, na autoridade que o Senhor dá para mim, como líder de vocês mulheres, eu repreendo em nome de Jesus todo impedimento. Eu repreendo em nome de Jesus toda voz daninha, toda palavra que está falando ou que esteve falando no seu coração para você desistir. Eu repreendo em nome de Jesus e que você tome posse do jejum de Daniel. Não é para o pastor Márcio ficar fortinho em Deus, não. É para você ficar fortinho em Deus. É para você, quando enfrentar uma peleja como eu enfrentei, chegar aqui na quarta-feira e ficar lutando e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e deixar Deus falar, e eu deixei ele falar. Mas Satanás não é bobo nem nada, ele não para de brigar, ele não para de lutar, ele não para de pelejar contra você. Vim eu hoje toda bonita para almoçar em casa, vim correndo almoçar em casa. Quando eu cheguei ali no sinal da Real Grandeza para atravessar, olhei o Bob's, falei, vou comer um hambúrguer, assim mesmo. Aí atravessei a rua, tu tá doida? Vai comer hambúrguer, tu tá em jejum. Tá repreendido em nome de Jesus. Vim para casa e comi meus legumes com feijão, bem temperadinho, com azeite. E o meu negocinho que eu fiz lá, que depois eu conto para vocês, vou depois dividir com vocês. Então até isso entrou como seta no meu coração, que nós nem dividir
as nossas experiências. Vocês lembram ou eu estou falando alguma coisa que não é verdade? O ano passado a gente não dividiu experiências? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Irmãs, vocês têm autoridade em Deus. Vocês têm autoridade em Deus para repreender Satanás. Para dizer para ele que ele não pode mandar em você. Que ele não pode dizer para você que você não vai fazer. Ah, você vai sim. Você vai sim. Eu entrei no jejum de Daniel no domingo, mas eu me joguei no jejum de Daniel na quinta-feira. Eu me lancei, mas eu me lancei de roupa e tudo. Sabe? Eu me joguei, eu me lancei. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E de lá para cá tem sido uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é ser transformada. Uma transformada, ela também passa por luta. Uma transformada, ela também enfrenta dificuldade, mas ela vence em Jesus. Amém? Uma obreira transformada, ela transforma outras vidas. Eu sei que o que eu estou falando aqui hoje vai de encontro ao seu coração. Que seja uma de vocês vai sair daqui hoje diferente. Porque essa experiência que eu vivi foi espiritual. Eu entendi que nós estamos numa guerra e ela não acabou, igreja. A peleja continua. Quem aqui está enfrentando luta esses dias? Então eu não preciso falar mais nada, amém? Eu só vou te dizer uma coisa, você está enfrentando luta, porque a sua resposta milagrosa vai chegar. A sua vitória vai chegar. A sua vitória vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que raposinha nenhuma vai mais encontrar lugar para ficar soprando coisas no seu ouvido. Raposinha nenhuma vai te distrair, porque a sua vitória vai ser grande. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona... Lembra de Davi? Davi, ele foi lá, botou a roupa de Saul, chegou lá todo pesadão, né? E foi lá, ele falou, não dá certo isso não, gente. Isso não dá para mim não. Ele arrancou tudo e foi naquilo que ele tinha de melhor, que era o quê? Unção de Deus. E é o que nós temos. E na unção de Deus, Davi venceu a guerra. Então que você saia daqui hoje na unção de Deus. Que você repreenda todo o mal. Que Satanás não tenha vez mais na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E eu concluo esta mensagem dizendo assim. O ensinamento importantíssimo de Romanos 12... é a vida cristã transformada. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos de maneira santa. Santo, você sabe o que quer dizer santo? Santo é separado. Então eu vou ler de uma forma diferente. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos de maneira separada do pecado, separada do mundo, renovando a mente e apresentando nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Romanos 12 nos leva a entender que em Deus temos uma nova vida, uma vida transformada. Amém? Nós precisamos de vocês. A igreja precisa de todas nós. Os nossos pastores, a nossa igreja só pode caminhar se nós estivermos todas juntinhas, alinhadas com o Senhor. E alinhadas umas com as outras, amém? Glória a Deus. Por favor, louvado seja o nome do Senhor. Amém.